Então, assim, as pessoas, e isso chegava a mim toda hora, mas aí te dá uma angústia. E aí surgindo a Lava Jato, você imagina a minha cabecinha. Falei, meu Deus do céu. 15 e 16 foram barra pesada. Quer dizer, não tão barra pesada quanto 17, 18, 19, 20, 21 e 21, 22. 22. Hoje a nossa conversa aqui no Estúdio Azul é com o governador Sérgio Cabral, que eu conheci na sua primeira campanha, falando de uma maneira muito encantadora mesmo. Eu falei, esse rapaz vai longe. Você foi um ótimo governador, eu não me canso de dizer isso, apesar das reações muitas vezes bem hostis. Você foi submetido a uma série de investigações, processos, e pela Lava Jato, que, entre outras coisas, visava também desmerecer a classe política. E com esse enfraquecimento da classe política, o Rio de Janeiro teve o desprazer de eleger uma pessoa que não tinha nada a ver com a política, que foi o Wilson Witzel, e que, além de não fazer um bom governo, o tempo que se manteve, também se deu às voltas com a polícia. Em seguida, foi sucedido pelo Cláudio Castro, que também não era político, não tem, ou era, mas sem grande experiência, e, ao que se parece, não entende da gestão pública e tem se enrolado constantemente em casos de distribuição de verba, de contratação de pessoal, e a gente vê na televisão, assiste na televisão, lê nos jornais que ele está passando uma quadra também complicada nesse aspecto. Eu espero que seja por inexperiência do que por outro motivo. Mas, Sérgio, você tem algum remorso? Olha, o Wilde, Porque o o, Estado ficou destroçado. o remorso foi que eu tenho e que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal resolveu para mim, então, portanto, eu não tenho mais, e já pedi desculpas públicas, foi no momento de desespero da Lava Jato, que construiu uma reputação para mim muito negativa, nós vamos abordar isso aqui, ah, quando eu, desesperado, indignado com tudo, vendo minha família perseguida, vendo meus aliados políticos perseguidos, vendo o Estado indo para o buraco, isso já era 2019, eu resolvi ah, falar de uma maneira que eu não devia ter falado, que chama de delação, que eu acabei, e aqui que acabou sendo invalidado. Eu já pedi desculpas às pessoas e eu fui torturado mesmo. Cheguei a dizer isso já em entrevistas e repito aqui, fui torturado. Tortura. Ô, Wilde, você é testemunha viva, porque você passou pelo teu irmão Stuart e pela tua mãe Zuzu, o pão que o diabo amassou na ditadura militar. Esses métodos físicos, quer dizer, físicos também, mas não desse nível que você viveu. Os métodos da Lava Jato eram métodos físicos, porque eu fiquei isolado em presídios, em celas, durante tempos que nenhum outro membro outro preso da Lava Jato passou. Eu fui acorrentado nos pés, nas mãos, na cintura, E publicamente, né, Sérgio? publicamente, por me causou muita indignação. Te causou Então, indignação ou te eu vou chegar causou lá. angústia? Angústia e indignação, vou te dizer por quê. Houve, como você bem colocou no início da tua pergunta, um processo de destruição de reputações na política pela Lava Jato. A direita, ao longo da história brasileira, ela sempre buscou as suas soluções desde que a República foi criada, em 1889.
Quando o que ela queria não dava certo, era o golpe. Exemplo, Getúlio, em 30. Aquela família de oficiais das três forças que nascem com Getúlio, elas criam uma casta, porque elas vêm lá do tenentismo, e elas se organizam de tal maneira que elas encastelam-se no Estado, com braços civis, e tem uma enorme frustração, porque o Gaspar Dutra sai candidato e elas vão com o brigadeiro Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes não ganha. Aí vem o Getúlio e ganha em 1950. Eles destroem o Getúlio. Tem sempre um alfangatê da direita. Esse alfangatê é o escolhido pelos reacionários para ser o bola da vez. Naquela ocasião já era Carlos Lacerda, enlouquecendo o Getúlio, já botando para quebrar com a tribuna da imprensa e levando ele à loucura e ao suicídio. É um golpe de Estado. É um golpe de Estado. Juscelino teve muita dificuldade para tomar posse. Jane foi um alfangatê desse reacionarismo. Finalmente encontramos. A UDN encontrou o seu salvador, Jânio Quadros. Só que o Jânio tinha toda uma tendência também que não era reacionária. E ele ficou numa idiosincrasia doida, porque quem eu sou? Who am I? E isso leva ele, com menos de um ano, a desistir do poder. Ele foi pressionado, né? Sem dúvida. E o reacionarismo diz o seguinte: atenção, o Jango não toma posse, não. Lembrando aos seus seguidores que, na época, você votava em presidente e vice-presidente de partidos distintos. Então, foi eleito o Jânio pelo partido de direita e pela esquerda o João Goulart, que era o filho adotado do Brizola. Perdão, do Getúlio. E impede a chegada de Jânio. Depois permitem com a solução do parlamentarismo. A coisa fica tão esquisita que a Força Popular, talvez pela primeira vez no Brasil, exige o presidencialismo, o que eu digo infelizmente, que eu sou parlamentarista de essência. Fundei o PSDB pensando nisso. Houve até um Plebiscito, em 93. E, bom, o que eu quero dizer com isso? Nós temos um período mais pleno da democracia, 35 anos, acabamos de fazer aqui em outubro, no início de outubro. 35 anos de democracia, com trancos e barrancos. Bom, sem entrar no médico, teve Collor, teve Dilma, mensalão, anões, tudo que tem direito. A democracia sobreviveu. E com sístoles e diástoles, mas na democracia, usando uma expressão globeriana. A Lava Jato é a insatisfação dos reacionários com a vitória da Dilma. Mais do que isso, com o governo da Dilma. Porque o governo da Dilma não foi bom. Eu fui governador e parceiro dela. Não foi um governo bom. Foi um governo ruim. Esse ambiente em 14, ele explode com a Lava Jato. E porque ela, Dilma, não entendeu, eu me lembro que eu tive duas conversas em 13, uma com ela e outra com o João Roberto Marinho, do Grupo Globo. Uma pessoa que, à época, eu me dava muito bem. Não é que eu não gosto dele, é que a gente não se vê mais, mas na época a gente se dava muito bem. E tanto Dilma quanto o João, em situações diversas, em 2013, com as manifestações, me ligaram. O João foi lá pessoalmente no Palácio, e Dilma pelo telefone, querendo entender o que estava acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro. Eu disse, é simples, vocês estão achando que isso é maio de 68, e isso é março de 64, porra. E vocês não estão enxergando isso, porra. E estão querendo disputar o domínio da fala. Vão perder, porra. Vocês vão ser enxotados das manifestações. Quando em 15 começam as manifestações e aparece o Bolsonaro... Não, mas em 13, mas em 15, depois que Dilma se reelege, as coisas de fora Dilma, e que Bolsonaro, quando aparece na Avenida Atlântica, com aquele verde e amarelo de uma classe média branca, desejosa de mudanças e insatisfeita com o PT, por razões pertinentes e por muitas razões impertinentes. Eu diria que majoritariamente injustas, ao PT e ao Lula. O Bolsonaro vira um popstar nas manifestações. Mas Quer dizer, aí as pessoas não se tocaram. Então eu avisei a presidenta, não é mais de 38. Chega a Lava Jato e diz o seguinte, a Petrobras é um antro de ladrão.
Como o PT tinha feito uma coisa muito errada, que foi a lei do pré-sal, um equívoco patriótico, uma patriotada, como eu chamei na capa do Globo, quando eu era governador, uma patriotada, a estatização da produção. Eu disse ao presidente numa reunião, porque hoje eu sou aliado, mas falo o que eu acho. Essa lei do pré-sal foi um erro brutal, pegando o dinheiro da produção do petróleo, dizendo vamos salvar a educação e a saúde. Porra, como assim? E vamos dar para todos os estados. O Congresso acreditou, varreu o Rio, Espírito Santo, São Paulo e Sergipe. Graças a Deus conseguimos segurar o mínimo no Supremo com uma liminar que eu consegui com a ministra Carmen Lúcia e que está lá até hoje porque pelo Ibsen Pinheiro nós quebrávamos no dia seguinte. Uma barbaridade. Tanto que eu fui para a rua e avisei o Lula. Presidente, com essa lei aí, com essa patriotada, eu vou para a rua reclamar. Vocês estão usando o Rio, estávamos eu, Serra e Paulo Artung. Dilma, Lobão, só o Nelson Jobim, que era ministro da Defesa, me dava razão. E o presidente na cabeceira. 8 da noite, no Alvorada de um domingo, saímos 2 da manhã. Falei, o senhor está fazendo uma patriotada, o senhor está ferrando o Rio de Janeiro, que está virando boi de piranha, para o senhor passar com uma lei errada do pré-sal, que fica o mercadante falando bobagem aos 4 cantos. Bom, deu no que deu, ficamos 10 anos sem nenhum tipo de leilão, só deu o grupo, só deu o Libra, só os chineses entraram com a Petrobras e mais ninguém. Uma desgraça. O Serra conseguiu mudar a lei no Senado, a coisa está um pouco melhor, mas está ainda longe do que devia. Isso gera um mau humor em todos. Porque o pré-sal gerou o tal aquela empresa que contratava e não sei o quê. E aí a força-tarefa, aí a Dilma, ingenuamente, com o seu Rodrigo Janot, que ela nomeou, que ela renomeou. Porque a Dilma, em 2011, ela teve mais popularidade do que o Lula em 2003, no mesmo período. E eu vi, ninguém me contou, ela comemorando essa performance. Eu adverti a ela, a senhora está ganhando, porque ela mandou embora 11 ministros. Atenção, Dilde, tudo é dialética. O velho Karl Marx já ensinou a gente. Isso não é ser de esquerda ou de direita. O Marx ensinou a gente, tem que entender a dialética. E foi se construindo essa pauta moral. Eu vivi com o Luiz Inácio, porque o Luiz Inácio é um craque. Ela está lá na China, cuidando do... Eu vi o Luiz Inácio desabafar comigo. Quantas vezes? Quantas vezes? O desabafar que ela não estava tendo comportamento. O rumo estava errado. Aquele Instituto Lula virava uma fila do INSS. Todo mundo lá, governadores, senadores, deputados. Então isso foi criando um clima, Hilde, que chegou na Lava Jato e azedou mesmo o Brasil. E aí essa maldita lei da delação, que aprova onde? No bojo das manifestações. E aí ela erra, porque ela chama para si, diz, estamos aprovando uma lei moral em 2013. Estamos aprovando uma lei que vai passar limpo o Brasil, porque ela está preocupada com 14. E o Congresso está ali, constrangido, aprova. Renan na presidência do Senado, se eu não me engano era o Henrique, não sei se era o Henrique ou era na presidência da Câmara, aprova aquele troço. Aprovou em novembro de 13. Em março nasce a Lava Jato. O Moro, que já usava os métodos e foi o ideólogo, por que o Moro foi o ideólogo? Porque o Moro foi assessor da Rosa Weber no Mensalão. Foi quem escreveu a sentença do Zé Dirceu. E o Moro, então, ele... É o que se diz. Mas eu não tenho dúvida. E o Moro, ele ficou por Brasília. E ficou ali articulando, e virou uma referência, porque já tinha um Banestado. Todas as atrocidades que agora o Supremo eliminou do Banestado. Tem atrocidade que está sendo julgada agora. Atendendo a interesses estrangeiros, né? Sempre. Então, ele é um menino criado pelos americanos, que não entende nada, ele não sabe nem, ele não estudou nem o que é os Estados Unidos de melhor, porque os Estados Unidos, como diz o Caetano, é responsável por grande parte da alegria do mundo e por grande parte da tristeza do mundo. E então, que olhasse a parte boa, né? O que os americanos conseguiram avançar em qualidade de vida, em conquistas, etc. Não, ele estava olhando o reacionarismo ali, os republicanos mais cruéis. Então, quando chega a mim,
Primeiro eu queria destacar uma coisa, Hilde, muito importante que eu não falei ainda. Vou falar pela primeira vez em entrevista. Até gravei para o Instagram, mas não postei ainda, então vai sair primeiro com você. Tá. Aquele está aqui que trabalha, vamos segurar essa. A minha tese é que a Lava Jato destruiu o Rio de Janeiro. Porque se você pegar a 7ª Vara e a 13ª Vara Federais, a 13ª, numa pressão midiática gigante, o Supremo designou ela como responsável pela Petrobras, cuja sede é na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Chile. A 13ª Vara Federal de Curitiba não cuidou de Curitiba, nem do Paraná, nem do sul do país. Ela cuidou do Rio de Janeiro, porque ela cuidou da Petrobras. Qual é o estado que mais sofre impactos com a Petrobras? Positivos ou negativos? É o Rio de Janeiro. Onde moram 90% dos trabalhadores da Petrobras? 90% talvez seja exagero, 70%. No Rio de Janeiro. Então... Para beneficiar... Vamos chegar lá, sem olhar fantasma, vamos lá. Então, vamos destruir aqui a Petrobras e vamos destruir o Rio de Janeiro. Porque tem que falar aí do... Porque aí aparece um outro cara, que era juiz lá em Petrópolis, Federal, de meio ambiente. O cara que está lá na 7ª Vara vai estudar, sei lá o quê. Bretas. Chegou Marcelo Bretas. E começa a dizer para os outros que vai ser o novo Moro. Aí surge da delação da Andrade o assunto usina nuclear 3, Angra 3. Por quê? Porque eles descobriram as trapaças da Andrade Gutierrez, trapaças, de esquentar dinheiro, tirar dinheiro para pagar campanhas, para pagar acordos. Eles se viram em maus lençóis. Andrade Gutierrez. Aí Andrade diz não, Sérgio Andrade, tão socialite, tudo. E eles vão lá e entregam lá o Cabral. Mentem que nem sentem. Isso vem para o Rio de Janeiro. A mesma coisa Carioca Engenharia. Mentirosos. Indecentes nas mentiras. Agora, nenhum deles falou que o Sérgio Cabral superfaturou. Nenhum deles disse, não. Agora, cadê a corrupção se não tem superfaturamento? Pode ter Caixa 2. Vamos discutir o Caixa 2. Chegou ao nível da Calicut, que foi a primeira. A Calicut, que foi a primeira. A primeira em dezembro de operação 16. da Polícia Federal. Hilde, eu sou o único preso da Lava Jato, ex-preso, que fui preso pela 7ª Vara e pela 13ª Vara Federal. Como é que os juízes combinaram isso? Eu quero entender. São processos distintos. Como é que eles combinaram a chegada na minha casa numa manhã de quinta-feira, 17 de novembro de 2016? E a prisão do Rio é a Calicut. Em Curitiba é o Comperge. Ora, porra, se eu vou para as ruas, desculpa a expressão, fazer manifestações contra a Petrobras pela política indecente do pré-sal, estatizante, que eu falei ao Lula, presidente, o senhor pegou uma lei maravilhosa do Fernando Henrique, que liberou o mercado e que fortaleceu a Petrobras, e o senhor incluiu um ingrediente absolutamente nacional e positivo, o conteúdo nacional. Para de inventar, vai fazer pré-sal para quê? Nós vamos ter um doce problema, e eu adverti nessa reunião, nós vamos ter carro elétrico, tem o shale gas nos Estados Unidos, o gás de xisto, que está arrebentando, será 2009. Vocês são loucos de fazer Mas essa isso. transição, Sérgio, vai demorar muito. Muito. Eu sei. Não estariam investindo tantos bilhões. Pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo não é isso não. O que eu estou dizendo é que aquela ocasião que eles não depositassem todas as fichas para a população brasileira de que o pré-sal salvaria o país, porque não salva. Porque não salva. Eu não estou querendo dar o pré-sal para os estrangeiros, não estou querendo vender as riquezas nacionais. Essa conversa é uma patriotada de quinta categoria. O que eu quero é que as regras do leilão fossem mantidas como o Lula atuou em 3, 4. Como é que eu vejo o país se engessar ao botar o pré-sal estatizado, dizendo o seguinte, Hilde, para a empresa tua participar, 30% in natura da Petrobras e quem vai gerir o campo de petróleo do pré-sal sou eu, Petrobras. Se isso não for afugentar investidores, eu queria entender. E o que aconteceu? Afugentou. Só houve um leilão e uma proposta no leilão. Você acha, sabe quanto é que custou Libra?
nós entregamos de graça. Isso sim é antipatriótico. Nós entregamos por 12 bilhões de reais. Fez o leilão, entregou para a Petrobras, junto com os chineses, não disputou ninguém, foram 12 bi. Por que não disputou ninguém? Por que a Exxon não veio? Por que a British Petroleum não veio? Por quê? Porque a lei diz o seguinte, o British Petroleum, você não vai administrar, não. Não, mas atualmente no Brasil eu administro até com a Petrobras, vários campos. Aquela lá de Portugal, a Galp, vários campos. Por que aqui a Petrobras é que vai mandar o campo? Pera lá, pô. Um ano custou 12. O Brasil, o Tesouro Nacional ganhou 12 bi. Tesouro Nacional. Sabe quanto é que foi o leilão do aeroporto do Galeão? 15 bi. Com 3 ou 4 ou 5 propostas. Disputadíssimo. Pode o aeroporto do Galeão, que nada mais é do que um shopping com garagem e estacionamento, valer mais do que o Campo de Libra? Por quê? Porque ali era ruim, isso eu quero dizer. Voltando ao Lava Jato, eles vão, pegam o Andrade, Comperj, eu nunca fui lá. Nunca fui lá, eu digo na Petrobras, pedi um cargo para mim. Nunca houve na imprensa uma citação ao meu nome. Sérgio Cabral nomeou um boy na Petrobras. Minhas reuniões com o tal do aquele vigarista, que já morreu, Paulo Roberto. Esse vigarista ia lá, eu cercava ele, botava o Júlio Bueno, que já morreu, que Deus o tenha, botava outros secretários, botava o Joaquim Levy, que perturbava ele, porque eu sabia como ele era indicado, porque ele era indicado, eu não queria papo com ele. Ele foi, então... Indicado por... Não sei, não interessa, agora, pelo menos para mim, né? Então é o seguinte, Petrobras, Comperj, por que eu estou preso por isso? Porque a Carioca, o Andrade disse que eu soube, porque, pra você ter uma noção, eu fui preso em novembro de 16. Em 15 de dezembro, um amigo querido, uma família que você gosta muito, e que eu também gosto muito, muito querida a sua família, um membro dessa família foi lá me visitar no meu escritório no Leblon e disse, governador, o Rogério Nora está muito constrangido, porque falou no senhor na delação. Eu falei, Rogério? Assunto do Comperj e tal. Falei, olha, eu não acredito. Primeiro que eu nunca pedi a Andrade Gutierrez porra nenhuma no Comperj. Rogério Nora era o advogado. Né? Não, era o presidente do Andrade, presidente nacional do Andrade. Sou do interior do estado do Rio, ali de uma região perto de Conservatória. Ajudei muito, Santa Isabel ali. Enfim, cara bacana. Mas, enfim, eu tenho que compreender essas coisas, porque quase que eu cometo mesmo erro. E aí ele disse do senhor, eu falei, não acredito. Eu nunca tratei desse assunto com ele, então isso é um assunto inverossímil. Mas, enfim, fui preso. Fui preso e está em julgamento agora, acabar com o processo todo. O juiz Eduardo Apio, que é valente, já anulou tudo. Com os 24 processos? Não, no caso da 13ª. No caso da 7ª Vara, foi Calicut. Carioca Engenharia. E acho que Andrade também, eu sou Andrade. Eles falam que eu fiz um esquema de dinheiro, Andrade, pelo PMDB Nacional. Ora bolas. Já está mais do que consagrado, se o delator disse que é dinheiro de campanha, tem que ir para o Tribunal Regional Eleitoral, como vários já foram da Lava Jato, e não ficar na 7ª Vara. A Lava Jato, ó. E aí, Hilde, se você pegar várias pessoas que eu sei que você conhece que foram alvo da Lava Jato, você vai ver o seguinte, fulano teve várias acusações num processo. O que eles fizeram comigo? Eles pegaram, você vai numa churrascaria, pega um desenho de um boi da churrascaria, todos os pedaços estão lá. Filé contra filé. Né? Tudo está lá, tudo é aproveitável. Eles fizeram isso comigo. Imagina o Sérgio Cabral de boi, 35 processos penais na 7ª Vara. O Bretas foi o que se chama em direito de max processo. É quando você inviabiliza a defesa. Além desses 35, originalmente, hoje já tem menos de 25, caíram vários. Vários já morreram. Tem o do Moro, na 13ª, e um no Tribunal de Justiça absolutamente absurdo, de uso de helicóptero, que tudo que eu vi na vida como deputado, presidente da Assembleia, foram os governadores se deslocando para as suas casas e voltando em helicóptero. E era uma determinação do gabinete militar, não estava fazendo aquilo por mordomia. E eles me provavam que era mais caro a família ir, até porque no meu período,
Aliás, outro dia saiu na rede social aí os desempenhos pelo Instituto de Segurança Pública de todos os governos, do meu para cá, e verifica-se o quanto que eu fiz na área da segurança. Então era todo dia disque de denúncia contra mim, contra a família, e o gabinete militar tomava cuidados. E são esses dois processos, fora a Lava Jato. Só tem esses dois, o de Curitiba e o desse TJ. Os outros morreram. Tudo Bretas, que estão morrendo. E o Bretas está no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, sob investigação séria. Ele já foi afastado. Você sabe como o judiciário tem um sentido corporativo grande, como todas as instituições. Eles já afastaram. O CNJ está atuando com enorme seriedade. O CNJ já afastou o Bretas. Eu não tenho acesso às informações do que está acontecendo lá, mas há uma investigação em curso que vai ser concluída. Há delações de pessoas que fizeram delações coagidas e estão denunciando ele. Há delações do famoso advogado Nitalmar, que era um menino de Campo Grande, nada contra Campo Grande, pelo contrário, mas dos fundos de uma loja, onde ele tinha escritório, aparece o Bretas se dizendo o Moro do Rio de Janeiro. Ah, não te contei. Quando ele se diz o Moro do Rio de Janeiro, não é que se ele diz publicamente, o Globo lá diz que ele é o Moro do Rio de Janeiro, um amigo meu, que eu não vou dizer quem é, vai ao meu escritório 2 semanas antes de eu ser preso e fala assim: governador, eu sou amigo do juiz Marcelo Bretas. E eu não acreditava que eu ia ser preso. Eu falei: amigo de quem? Do juiz Marcelo Bretas, que está na Lava Jato do Rio. Eu falei: eu vi esse que diz aí, que prendeu o Almirante. O Almirante, o sujeito mais entendido. O homem mais entendido de usina nuclear na América Latina. E prendem esse cara. Bom, deu 50 anos, começou assim. Como ele fazia comigo? Chegava a 400 anos, aquela... Você chegou a 435, né? Porra, ele fazia, ele faz... E ele tem um método de dizer que o Moro é até mais ético do que ele. O Moro partia para a família, mas segurava. Ele partia para valer. Hilde, o que eu vi de pai e filho preso, marido e mulher, não só fui eu com a Adriana, não. Vários com marido e mulher. O Inácio, quando fala desses assuntos, também se indigna, né? Não, eu acho que o certo é se indignar. Se a gente não se eu indignar, a gente acha muito acha isso comum. Isso não é comum. Isso é uma coisa... O que houve das forças-tarefas da Lava Jato do Rio e de Curitiba foi uma coisa muito séria de estupro processual. E o direito, quer dizer, quando você garante, e deve se garantir sempre a autonomia do judiciário, eu sou radicalmente a favor da autonomia do judiciário, que o Bolsonaro tentou fazer em diminuir a força do judiciário foi um absurdo. Não só ele como porta-voz de uma camada da população que defende essas coisas. E a justiça, com as suas contradições, num país democrático como o Brasil ela é o espaço correto de análise final mesmo. E ela tem instâncias. Então, graças a Deus, a própria justiça entendeu que o que estava acontecendo com a Lava Jato em Curitiba e no Rio de Janeiro eram 2 indecências. Porque também tem a tal da dialética. Tem um processo de maturação. Você pode até enxergar antes, mas para que a sociedade enxergue, para que as pessoas enxerguem de maneira geral, demora. Você sabe disso. Eu imagino, a Zuzu, quantas vezes você gritaram para quem? Um mínimo de solidariedade e para quem, né? Tem um período que a conjuntura, né? Aquela coisa que o Ortega y Gasset diz do homem em suas circunstâncias. Então, o que eu estou falando aqui para você é a chance de falar para uma grande jornalista, uma querida amiga, deixa eu te falar. E desabafar. Mas o erro meu, 2 erros. Um erro de forma meu, um desbunde com poder. Você que me conhece há muitos anos sabe que eu sempre convivi em lugares legais, sempre estive em lugares legais, Então não é uma coisa de desbunde material, mas de poder. Sabe quando você se reelege, você acha a bala que matou o Kennedy? Isso eu errei. Tive soberba. E o erro político? Eu escolhi mal meu sucessor. A culpa não é dele. A culpa é de quem escala. E eu escalei mal. Ele não é uma pessoa que não é proba, que não é séria,
Pezão. Ele esteve aqui comigo. Ele é um cara que gosta de fazer, tanto que foi meu vice-governador. Eu acho que é a primeira oportunidade que eu estou falando dele com mais carinho e calma, desde que eu saí. Então você está me dando essa oportunidade. Eu não tenho nada contra ele como pessoa. Era uma bela companhia para mim, sempre esteve junto no... Eu cheguei a expelir, quando eu saí da prisão, uma certa mágoa da maneira como a Adriana foi tratada na prisão. Isso pode não ter chegado a ele, que ela não tinha nem vaso sanitário. Eu sei que o Marco Antônio foi lá pedir, põe um vaso sanitário para a Adriana, porque as mulheres que estão presas lá também de nível superior têm vaso, ela está fazendo as necessidades dela no boi que você tem que agachar. Isso. Mas isso me deixou mais doído com ele. Mas hoje eu não sinto mais essa mágoa. Em termos de governo, o erro foi meu. O erro foi meu, eu escolhi errado. Como eu acho que o Lula também escolheu errado. Eu acho que a soberba da popularidade, no meu caso, como houve aquelas manifestações de 13, que foram nacionais, mas que aqui ficaram concentradas em mim, sabe quando você acha, e tem a ver com soberba? A imprensa saía, me lembro do Montenegro, do Ibope, dizendo, morreu, Cabral morreu. Cabral já era. Pezão e esquece. Você tinha 3 candidatos fortes. O Lindbergh, que é um amor de pessoa, que foi senador e que eu apoiei para o Senado. O Garotinho, que mesmo eu não convivendo com ele, discordo dele, me nego até a ficar falando dele, é um sujeito bom de comunicação. E o Crivella, que também é um craque de comunicação. Um sujeito que vai para a África do Sul, passa 10 anos lá. A Igreja Universal do Reino de Deus se transforma numa potência, é alguém com capacidade de empatia e de comunicação. E eu fui senador com ele, né? Então eu conhecia, ele ficava sentado do meu lado ali na bancada, né? O senador tem cadeira cativa. E eu falei, Pezão, eu vou te eleger. Aquele jeitão dele muito bonachão, tranquilo e humilde mesmo. Pô, Cabral, será que vai dar, Cabral? Pô, acho que eu não tenho condições, já tá bom de visto. Falei, cara, vamos lá, você vai ganhar a eleição, porra. Eu pensava, pô, esse cara tá 8 anos do meu lado e tal, vai ser um bom sucessor, um cara sério, honesto. Eu até brincava, você vê como é que eu tinha uma subconsciência do que eu falei, Pezão, é o seguinte, Cabral gosta de Paris, Pezão gosta de Botequim, vamos criar um Pezão, gente como a gente, nós temos governo, temos um PP, temos UPA, temos o maior calendário de eventos da história de qualquer lugar do mundo, né? Acho que nenhum lugar do mundo teve 10 anos de calendário como o Rio. Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude com o Papa, pré-olímpico, Olimpíada, Paralimpíada, quer dizer, é um negócio assim, realmente, que qualquer destino no mundo sonharia. Falei, cara, é você assumir o governo, sentar nessa cadeira aqui, um papo nós dois, não tinha ninguém na sala. Você vai sentar aqui, vai ganhar força, porque você sabe como é que o garotinho joga abaixo, então aqui você vai respeita, eu sou governador, cara. E você vai poder dizer, eu estou fazendo isso, eu estou dando continuidade àquilo, e você vai ganhar a eleição. E aquilo virou para mim, cara, uma coisa muito obsessiva. Eu acho que tem a ver com poder, tem a ver com... E eu acho que a Lava Jato foi um processo destrutivo contra, não é só o Rio de Janeiro, contra o Brasil. Foram $1 trilhão. Não é? $1 trilhão de reais. Foi um processo destrutivo $1 trilhão e contra a política brasileira. Porque vocês são homens imperfeitos, nós somos pessoas imperfeitas. Sem dúvida. Mas você não pode, por isso, destruir as instituições. As empresas, né? Destruir as instituições, destruir as empresas, destruir... o jornalismo se achincalhou, não é? Se reduziu, participando desse complô, dessa tramóia contra o Brasil. As TVs tinham, no seu horário nobre, o de você como jornalista das melhores, 15, 16, 17, 18. Todas as TVs tinham 1, 2, 3 blocos de Lava Jato. Mas... sem produzir nada, porque era só a imagem... só Lava Jato, não, só a imagem aquela imagem que a Vara Federal fornecia das audiências. Mas a gente não pode perder a clareza de que houve muitas transgressões. Sempre há.
E No que... mundo, sempre Não, é. não. Você tem que ter sistemas de controle permanentes. Permanente. Toda hora, todo dia você tem uma operação Mas, de sim, Polícia Sérgio, Federal. eu não estou querendo te crucificar, não é isso. Você confessou e fez uma confissão muito bonita e corajosa. Não, né? são coisas distintas. Não. Quando eu fiz uma confissão, ela não foi bonita nem corajosa. Ela foi forçada e rendida por uma situação de angústia com meus familiares. Houve processos contra a Suzana, contra a Adriana. Marco Antônio foi dito que ele não estava elegível no final, faltando 3 dias para as eleições de 18. Eu falei, chega, gente. Bens bloqueados, a minha mulher foi extorquida, isso agora está sendo investigado. A Adriana ou a A Suzana? Adriana foi extorquida, porque a Adriana tinha um escritório, Hilde. Você viu o que aconteceu com a mulher do ex-governador do Witzel. Não quero entrar no mérito aqui, mas não se compara. Era um escritório que era na casa dela. A Adriana tinha um escritório com 30 advogados. A Light era cliente dela. A TV Globo foi cliente dela. Antes de vocês se casarem. Não. Antes, durante e depois. O Bradesco foi cliente dela. Os hospitais privados do Rio de Janeiro, bem antes. Clínica São Vicente, ela atuou na Clínica São Vicente anos como advogada. Destruíram a reputação dessa mulher. Disseram que o Ike Batista pagou ela. Olha que história surreal. Um dia ela chega em casa e fala para mim, Sérgio, acho que eu não vou dar uma boa notícia para o nosso Ike, não. Eu falei, por quê? Resumindo, o Banco Modal foi contratado pela Caixa Econômica para fazer uma análise dos ativos do Ike no setor imobiliário. Contratou escritórios, um deles da Adriana. O parecer do escritório da Adriana era contra a operação da Caixa e do Modal, dizendo, não vale a pena não. E foi isso que ela me falou no fim do dia. Quando eu cheguei no palácio, ela chegou no escritório e falou, olha, falei, fica à vontade, isso aí é com vocês. E ela foi remunerada por isso. O Ike, que delatou, disse, não, eu nunca dei. Aliás, ele disse, eu nunca dei uma propina para o Sérgio, que eu dei, foi dinheiro de campanha. E em relação à Adriana, pelo contrário, ela fez um negócio que eu não conheço, foi contratado pelo banco, não foi por mim. O banco disse, é importante contratar o Modal contratar não sei o que, e tá bom. E o parecer foi contra a gente, então... E a partir dali surgiu uma extorsão séria, que eu vou contar em primeira mão para você. Ela está no Conselho Nacional de Justiça, porque eu li na revista Veja, o Nitalmar, capa da Veja. Nitalmar é o advogado... É o advogado que era o Anfangatê e que depois virou o adversário dele. E que delatou o Bretas. Marcelo Bretas. Isso. Esse Nitalmar, acho que Nitalmar Freitas, sei lá, conta, então o que eu estou contando aqui, eu estou só relembrando uma capa da Veja de meados de 21. Vai a Bangu 8, onde eu me encontrava preso. E diz para mim assim, Sérgio Cabral. Falei, o senhor é o famoso Nitalmar, que resolve. Ele deu na mão do Nitalmar, resolvia. Empresários davam na mão do Nitalmar, pagavam quase nada para a 7ª Vara, para o acordo, contavam mais lorotas, Nitalmar resolvia. É como aquele advogado lá do Moro também, que resolvia tudo. Esse Nitalmar virou, então, uma celebridade da 7ª Vara e, ao mesmo tempo, a imprensa começou a ficar de olho e os advogados passaram a denunciá-lo. Ele vai a Bangu 8 e diz, governador, como o senhor sabe, eu tenho uma forte relação com o juiz Bretas, estamos aí com o processo do Ike Batista, e eu gostaria que você e a Adriana entregassem o patrimônio de vocês. Porque se fizer isso, nós vamos aliviar a Adriana. Eu falei, mas isso é uma extorsão. O governador entenda como o senhor quiser. Estou aqui em nome do Bretas. Eu não dormi aquela noite na cela. Advogado no dia seguinte, mandei recado para a Adriana, vamos assinar um documento devolvendo tudo. Sim. Antes eu falei para ele, mas vem cá, Nitalmar, deixa eu te dizer uma coisa. Esse dinheiro da Adriana é fruto de muito trabalho em empresas privadas, não tem nada a ver com a Ike. Como é que ela vai devolver todo o dinheiro que está bloqueado dela, fruto do trabalho do escritório, por conta dessa história aqui? Tem que devolver. Me deu mais ou menos como seria o texto,
para eu e a Adriana assinarmos de próprio punho. Os advogados ficaram indignados, o meu e o dela. Ela estava presa, não falava ela não podia me visitar, então era carta. E ela ficou muito indignada também. Eu falei, Adriana, só tem esse caminho para te absolver. Vida a gente recomeça, desculpa, é uma injustiça, mas... E ela fez. Até entre os mafiosos você tem que honrar a palavra, né? E esse sujeito não honrou a palavra, ele tirou um crime dela e manteve um outro e a condenou. E eu entreguei lá o documento. Graças a Deus, e Deus é bom, teve um juiz... esse de Italmar conta isso na delação. Então está lá no anexo. Eu, a minha advogada Patrícia Proetti, e eu fizemos um documento em que, baseados na informação que me foi dada pela revista Veja, e sabedores de que o juiz Bretas está afastado e sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, eu fazia uma carta dizendo, isso tudo que foi dito na revista Veja é verdade, eu posso comprovar. E eu peguei as datas de entrada do Nitalmar no presídio, que coincidem rigorosamente com o processo indo para o seu desfecho. E você obteve de volta o seu patrimônio? Não. Nem eu, nem a Adriana. Nós estamos na luta, porque tudo é difícil, mas estamos na luta e confiamos na justiça. Mas a sua casa de Isso foi uma aberração. O juiz, A casa foi... O juiz cancelou essa... Não, o juiz tomou a casa sem esperar o trânsito julgado. Ele vendeu 2 apartamentos da Adriana em Ipanema. Ele vendeu os 2 apartamentos em Ipanema num apart-hotel, pela metade do preço de um. Depois todos foram revendidos, estranhamente. E a casa de Mangaratiba, tratada como uma mansão, que tinha 400 metros quadrados, uma casa muito boa, mas nada fora, não era mansão, mas que era uma boa casa, que era da Adriana, ele vendeu por um valor cujo dono, pouco tempo depois, revendeu pelo dobro do valor também. Sabe Deus com que avaliação? As joias, por exemplo, ele disse que valiam X milhões. Tem que ir para avaliação. Aí não deu certo. Porque aí a Caixa Econômica disse, não. Tudo isso aqui junto vale 300 mil reais. Não é possível. Aí mandou o avaliador dele lá de confiança. O cara disse, é isso mesmo, 300 mil reais. Esse processo não foi decidido até hoje. Eu não fui condenado. Tá lá. Então, assim, essas coisas... E você ficou zero? Se for para falar da Mangueira, né, hoje eu não vou... Se for para falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Eu prefiro a Mangueira... Mas você ficou zerado, então? Claro, estou recomeçando a minha vida. Abri uma consultoria, sou jornalista, você sabe. Fui gestor, fui chefe de 2 poderes, do Executivo e do Legislativo, 16 anos, 8 anos cada um. Fui senador da República. E gosto de comunicação, cuidei das campanhas minhas e de todos os meus aliados, dos mais importantes, né, pessoalmente, como foi o caso do Eduardo Paes, o caso do Pezão, o caso de prefeito da Baixada, que eu gostava muito, queria ajudar, então eu olhava ali no detalhe a TV. Então, eu estou fazendo agora assessoria para candidatos a prefeito, para quem quer se posicionar, vereadores também, não estou dispensando não, estou conversando com alguns candidatos a vereadores. E, ao mesmo tempo, assessoria empresarial, porque também é uma área que eu conheço. Abri uma empresa e estou muito feliz. Está um recomeço assim de muito... Eu acho, Wilde, que a semente que a gente planta, o fruto não pode ser ruim. Por mais que tenha chuva, tempestade, seca, não pode ser ruim. Então, eu, graças a Deus, consegui plantar na minha vida pública e pessoal muito mais amigos do que adversários. E pessoas muito gratas, muito reconhecidas em todos os níveis. Falo sobretudo dos mais pobres, das pessoas mais humildes. Então, isso para mim vale muito. Eu me lembro lá na prisão, durante a Covid, né? Vendo aquela desgraça no Brasil, no mundo, e vendo as UPAs 24 horas salvando milhares de pessoas ali. E caraca, quem criou isso fui eu, foi o meu governo. Você criou as UPAs,
você criou as UPPs, você criou aquele programa de doação de transplante. Nossa, foi líder no Você Brasil. criou aquele laboratório de imagem. O Instituto Estadual do Cérebro. Instituto do O Cérebro. Hospital Dona Lindu, que eu fiz questão de levar o presidente depois do poder, né? Levei ele em 2011 ou 2012. Falei, presidente, muito puxa-saco aí no Brasil, pode ter dado o nome da sua mãe em algum lugar. Mas eu duvido que o senhor vai ter orgulho maior do que esse que o senhor vai conhecer. Aí peguei, levei lá em Paraíba do Sul. Isso era 11 ou 12, ele estava fora do poder já. Você fez o metrô. Aí ele ficou doido. Quando ele viu o Hospital Dona Lindu de traumatortopedia, o metrô foram 20 quilômetros, né? Eu fiz a mesma quantidade de metrô subterrâneo desde Chagas Freitas. Lembra do Noel Almeida? Lembro. Desde do Chagas, porque acho que Faria Lima, quando assumiu em 75, Faria Lima não cuidou de metrô. Não, cuidou sim. Cuidou sim. Faria Lima começou em 75, porque eu me lembro que o Marcelo, que morreu naquele desastre de helicóptero, meu querido amigo, filho do Noel, era do Andros, eu estudava no Andros, e eu estudei no Andros em 76, 77, 78, então era Faria Lima. Acho que Se juntar do Faria Lima o Moreira a Franco. Rosinha Garotinho, do Faria Lima em 75, a minha antecessora, Rosinha Garotinho, soma tudo de extensão de metrô subterrâneo, dá a mesma quilometragem que eu fiz em 8 anos. Sim. E o Moreira Franco também tentou fazer, mas o Brizola transformou tudo depois em o Moreira, estacionamento. O Moreira assumiu um compromisso muito corajoso de fazer o metrô. E muito corajoso. Só que, e ele fez uma operação política muito interessante no início do governo, que foi colocar o Márcio Fortes, que havia sido coordenador da campanha dele, na presidência do BNDES. Então começa o governo dele, em 87, com o Márcio tomando posse no BNDES. Foi, está resolvido o dinheiro do metrô, porque é basicamente o financiador de empréstimos para o metrô é o BNDES no Brasil inteiro, como foi nosso. Só que o Moreira, em 88, ele rompe com o Sarney. Ele com o Sarney tinha sempre uma rusga, desde a época da dissidência com a criação do PFL, em 84, 85. E Moreira, então, passa a articular Valdir Pires para presidente. E acaba o doutor Ulisses saindo e Valdir de vice. E isso rompeu. Aí o Sarney, e Moreira jogou contra os 5 anos e tudo. Quem se beneficiou muito nesse período, tanto que Márcio Fortes sai da presidência, foi o Quércia. O Quércia fez muito metrô em São Paulo por conta da boa relação com o presidente Sarney. Muito, ele foi muito jeitoso ali, conseguiu... a minha relação com o presidente Lula deu match, né? Deu match. A gente tinha uma relação muito respeitosa. Eu era presidente da LERJ quando o Garotinho renunciou para ser candidato a presidente contra ele. E Bené assumiu. E fui lá dar posse a Bené na Assembleia. E quem fala numa ocasião dessa é o chefe do Poder Legislativo e o chefe do Poder Executivo que está assumindo, mais ninguém. Falei, gente, eu vou abrir uma exceção hoje que está aqui Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de honra do PT, e com uma história fantástica que merece todo o nosso reconhecimento. Aí passei a palavra para ele. Aí no final ele foi lá na sala e falou, Sérgio, tem um companheiro, nós temos que estar mais juntos, não sei o que é. Mas aí rodou, em 2002 eu apoiei o Serra para o Senado, ele se elegeu presidente, mas o Zé Dirceu, a galera da direção, o Zé era presidente nacional do PT, ficou muito grato a mim, porque o PT tinha de 70 deputados estaduais, 7. Quando a Bené assume, cai para 6. O Hélio Luz, lembra do Hélio Luz, delegado? Que era uma figuraça. Chefe, eu estou sendo PT. Eu não vou tolerar ficar em governo, não quero ficar em governo. Já chego que eu fui do Marcelo Alencar, não quero governo. Falei, caceta. Aí o Zé me procurou, falou, presidente, precisamos ter viabilidade aqui. Ele, fica tranquilo. Mas o Garotinho está botando muita arapuca. Eu falei, deixa que eu vou resolver. Aqui quem manda somos nós, fica tranquilo. Então criou-se muita simpatia. Aí em 2003, 4, 5 e 6, eu como senador, eu me dava muito bem com eles, com o governo federal.
mas com independência. Eu fazia parte da patota do Pedro Simon, né, de uma galera ali do Ramos Tebet, que tinha um olhar mais crítico no Senado. Eu era o senador mais jovem do Brasil, senador mais jovem do PMDB, ficava ali com o Sarney e o Renan articulando a viabilidade do governo Lula, e eu estava ali na minha. Mas não quis ir para mensalão, não quis fazer esse jogo aí. Em 2006 eu saio candidato a governador e o Lula candidato à reeleição. O Lula apoia no Rio, por força das alianças, o Vladimir Palmeira, PT, e o Marcelo Crivella, que tinha sido eleito comigo no Senado 4 anos antes. E o Geraldo Alckmin, engraçado os dois agora juntos, né? E o Geraldo apoiou o Eduardo Paes e a Denise Frossá. Eu vou para o segundo turno com a Denise, e você não tem ideia, eu de lá em casa no dia seguinte, e o velho Dornelles, o querido e saudoso mestre Dornelles, que tinha tudo para apoiar o Geraldo Alckmin, porque serviu ao governo Fernando Henrique, ele vai no meu ouvido e fala assim: Sérgio, eu só estou eleito senador por sua causa. Isso é uma reunião cheia de gente na minha casa. E todo mundo, é Geraldo Alckmin, tem que ser Geraldo Alckmin, PMDB inteiro. E ele vai no meu ouvido e fala assim: sou muito grato a você e você resolve. Fernando Henrique já me ligou, o Aécio já me ligou, mas eu estou contigo, você me diz o que você vai fazer. Aí eu falei: quer saber? Eu vou com o Luiz Inácio, que eu gosto dele. Aí, e o Tarso Genro, que era ministro das Relações Institucionais, no Senado nós ficamos muito camaradas. Uhum. E aí depois ele foi ministro da Justiça. Aí ele me ligou, eu falei: vamos fechar. Tudo na simpatia. Tudo na empatia. Na empatia e na simpatia. Mas mais empatia. Uhum. Identificação, né? E de caminhar, de olhar. E foi um casamento muito bonito. O Lula sempre com aquela forma verdadeira de falar, dizendo: Sérgio, eu não te conhecia, porque durante o Senado ele me chamou para ir lá no Alvorada, ver cineminha, não sei o quê. Aliás, o filme era chatérrimo. Ele dormiu, e o ator principal dormiu também. Qual era o filme? Não vou falar. Até porque tem... Não vou falar não. Mas era muito chato. E ele sempre se virando para ser agradável, né? Mas eu preferia ter uma independência, porque eu sabia dos vínculos dele lá no Rio, como é que ia rodar em 2006. Aí fui candidato a governador sozinho no primeiro turno. Não apoiei presidente nenhum. Até liguei para o Cristóvão Buarque no final, porque o Cristóvão era meu colega do Senado. Eu liguei para ele: Cristóvão, acabei de votar em você para presidente. PDT, né? Ele falou: é mesmo, Sérgio? Eu falei: acabei de votar em você para presidente. Eu não estou solto aqui no Rio, não tenho candidato a presidente. Aí no segundo turno fiz aliança com o Lula. E o Lula, uma coisa que o caracteriza desde jovem é sentimento e praticidade. O Lula, ele quer solução para as coisas. Ele é um sujeito que tem aquele instinto... É o maior líder popular da história do Brasil. Aliás, temos os 2 maiores líderes populares, justiça seja feita. Bolsonaro é o maior líder de direita da história do Brasil. Eu nunca vi. E estudando, eu nunca vi. Não há nenhum líder da direita no Brasil... Direita ou extrema-direita? O Dilma e o Hilde, em 2018 foi da direita. Da centro-direita, eu diria mais, um espectro maior. A centro-direita votou nele. E vou te dizer, com 47 milhões de votos, haja direita no Brasil, centro-direita. 47 milhões de votos é muito voto, não é pouco voto não. Ele é um líder mesmo, ele é líder, gostemos ou não. Eu nunca concordei com o que ele pensa, nunca disse ok para qualquer coisa dele. Agora, o Bolsonaro refletiu. Mas diga-se de passagem, como deputado federal, meu filho Marco Antônio, deputado, eu preso, Marco Antônio era vizinho dele de porta, ele extremamente gentil com o Marco Antônio, transmita ao seu pai minha solidariedade. Como é que você está, menino? Está precisando de alguma coisa? Manda o teu pai ficar firme. Sempre com palavras gentis, eu não esqueço isso. Mas você não te surpreende que 48 milhões. 48 milhões de pessoas se identifiquem com uma pessoa tão desqualificada? O Hilde, já em 2018 eu estava preso, eu acompanhei pela televisão, né? Isso não é uma falha? Não é uma falha dos gestores brasileiros, da política brasileira? Não, Hilde. Você vai pegar poloneses que votaram lá no cara de direita.
que não são de direita, que não querem o outro lado, você vai encontrar nos Estados Unidos. Votaram Não é no Trump. possível, não é Mas possível. Metade dos americanos, porque o Trump teve mais votos que da primeira, hein? Aham. É que a mobilização da eleição do Biden foi uma coisa pela Covid, por tudo que se vivia no mundo, foi extraordinária. Mas o Trump é um homem com realizações empresariais, que a gente discute ou não, Não, que a mas com gente teses fascistas. aceite Sim, ou mas não. com teses horrorosas. E o cara concorda. Porque, vem cá, eu vou na tua casa. Você já fez comício aqui para várias pessoas. Você é sempre politizado, aberto a todo mundo, conversando com todos. Sempre firme. Você me chama para vir aqui. Aí eu falo assim para você. Ô, Hilde, eu sou candidato a presidente e vou botar um muro. Mexicano não vai entrar no meu país que nem vagabundo. Você fala, nossa senhora, eu não vou votar nesse cara. Exemplo, Trump. Ou você diz assim, ô Hilde, aí Bolsonaro. Ô Bolsonaro, por que você, como jornalista, se informou? Você tinha uma casa em Brasília e usava o teu apartamento funcional pra quê? Pra comer mulher, porra. Ô fulana, você nem pra estuprar serve. Pra ser estuprada serve. As pessoas votaram nele. Impeachment da Dilma. Em nome do coronel Ustra. Caceta. Eu visitei meu pai na cadeia, na Vila Militar. Meu pai ficou preso, dono do Pasquim, com Ziraldo, com Jaguar, com Milô. Eu ia lá com 7 anos de idade. Vai a merda, rapaz. Coronel Ustra é o cacete. Então, assim, e as pessoas votaram nele. Mas você não pode também achar, porque tem um lado da esquerda que se acha dona da verdade. É verdade. Você pega agora essa questão de Israel, Hilde. Ah. Porra, cara, qual é? Vamos ter vergonha na cara. É um grupo terrorista, horroroso, que tem que ser aniquilado mesmo, e do outro lado um país democrático, civilizado, onde mulher fala, mulher se impõe, mulher se elege, mulher pode ser gay, mulher pode ter casado e separado. Mas eu acho que a questão ali não é essa, não. Que os partidos são... Não, meu amor, não. Não é isso. Não, me desculpe, Eu Hilde. estou aqui com declarações do Ben-Gurion dizendo que eles não iam ficar só com aquele pedaço de terra, que eles iam ficar com tudo. E que não iam ficar só com um país, que iam para a Jordânia, para a Síria, para o Líbano. Não, isso olha, existe, tudo tá bem, isso é o publicado. Ben-Gurion, mas o expansionismo do Ben-Gurion não é a realidade atual. Mas é o expansionismo Gente, do sionismo, ô, Hilde, não é do Ben-Gurion. É do sionismo. Não, mas tem maluco de tudo que é lado, que eu quero dizer o seguinte, o bom senso prevalece. Prevaleceu para eleger o Biden. Tomara que prevaleça outra vez. Prevaleceu para eleger o Lula. Boas Mas lições, vocês boas todos lições. foram vítimas de um esquema do judiciário para destruir um setor e para demonizar a política brasileira. Eu não botaria o judiciário, que foi até uma sensação que eu tive, e até da coisa da confissão, de fazer a delação, que eu me arrependo profundo. Representantes do judiciário. É isso. Que outros representantes do judiciário, extremamente comprometidos com o processo democrático, ficaram acuados. Porque a verdade, Hilde, e aí é jornalista para rainha do jornalismo, de quem te leu a vida inteira, a verdade é que ninguém resiste a uma semana de Jornal Nacional. Ainda hoje. O Jornal Nacional nessas eleições acabou de dar mais uma prova de vitalidade. Porque o Jornal Nacional de 14 a 19, a 18, iniciozinho de 19, ensinou o Brasil a achar que o Lula era o maior ladrão do Brasil. E de 19 a 22 produziu um filho feio e consertou essa história com muita vitalidade, porque a concessão aberta, Hilde, ainda é muito poderosa no Brasil. Muito. A TV aberta é impressionante. Nós temos esses outros veículos, como nós estamos usando aqui, como eu faço uso, mas a TV aberta acabou de dar uma grande prova de vitalidade. Eu não sei. E você acha que essa mídia foi correta com você? Não. Em que aspecto? Eu acho que a mídia, ela vai, a grande mídia, né? Ela vai de acordo com
algumas circunstâncias. A Lava Jato ela se tornou uma pauta moral, como houve no passado, em períodos anteriores no Brasil, em que a direita tenta se apropriar de um tema qualquer. O tema moralismo anti-Dilma, anti-Lula foi muito forte. E a mídia gostou. A mídia achou que o Moro era o paladino da moralidade. Tudo que ele fizesse era possível e permitido. Tudo tinha que ter legitimidade. Inclusive levar a Petrobras para Curitiba, né? Porque a sede da Petrobras é na Avenida Chile, no Rio de Janeiro, em Curitiba. Então, você vê que tragédia que foi no Brasil, né? Você já falou com o Lula? A gente Depois não que se você fala foi direta, solto? mas eu mando recado para ele até pela imprensa, né? Que eu gosto muito dele. Mas não houve essa conversa? Teve uma nota acho que foi no Metrópole, que 100% dos cariocas e fluminenses que vão lá conversar com ele pergunta como eu vou. E por acaso foi me dito por quadros do PT e não petistas que estiveram com ele aqui do Rio. Fala, realmente é impressionante. Ele está sempre falando de você nos encontros com o pessoal do Rio. A gente fez uma história muito bonita, né, Hilde? A gente fez uma parceria. Pô, o Lula e eu, tudo que nós sonhamos, nós realizamos. Mas o que eu quero te dizer, você que já foi uma jornalista Importante. Aquela coluna que todo mundo queria aparecer na Hilde, né? Era o dia inteiro em cima de você. Você sabe o que é um momento do poder e um momento fora dos holofotes. Eu gostei sobre esse aspecto, porque eu aprendi o seguinte, abrir a porta, a preparar minha comida, por mais que tenha sido de maneira muito precária, porque era um balde. Isso me indignava muito também na Lava Jato, eu preso e vendo que eu tinha mordomias. E eu fui acorrentado, levado para Curitiba, todo amarrado, pés, mãos, porque, perdão, eu tinha uma TV, uma super TV na cela. Eu falei, peraí, não é possível. Uma super TV na cela? Como assim? A minha TV é 16 polegadas, a minha cela tem 8 pessoas e são 16 polegadas para 8. Era uma TV que tinha sido colocada no pátio e diziam que era minha. Então, assim, essas coisas me indignaram. Mas, por outro lado, essa precariedade, preparar a comida no balde. Conhece o mergulhão? Sabe o que é mergulhão? Você pega uma extensão, aí eu não sei fazer, um bonitão lá, bota uma placa, aí você enfia com os fios na água, dá hidrólise, esquenta, e aquela água fica marrom, porque é hidrólise, né? Você bota um pouco de sal, cara. E aí o que fazia a Elzinha, minha empregada há mais de 30 anos, a Celinha também? Amarravam a comida em sacos, 2 sacos. Fez assim, vou fazer pro Sérgio um arroz, feijão, bife, batata frita. Amarra tudo, aquela comida chega em saco, aí você pega o saco, enfia na água. Na água ele esquenta, tem que ficar de olho. E quando termina, você põe num Tupperware. E aí vem a coisa da delicadeza da vida, que aí éramos um período longo, Albertassi, deputado estadual, que é um amor evangélico, um dono de rádio no interior. Cara, que na maior seriedade, graças a Deus está em casa há muito tempo já. O Paulo Melo, o Wilson Carlos, aí o Albertassi, não, vamos preparar esse almoço com dignidade. Aí ele cuidava de... Aí tinha uma celinha nossa, que eu vou contar aqui pela primeira vez, tinha uma cela que a gente chamava de Le Prison. Vamos almoçar no Le Prison. Le Bistrô, no Bistrô, Le Prison. Aí o Albertassi era o... Depois que a gente esquentava, com cada um ralava lá, ele, peraí, agora todos saem. Aí ele pegava assim, para, sabe, achar graça nas coisas, né? E a gente não teve celular, não teve mordomia nenhuma. Ah, tem muita cadeia, tem. Lá não teve. Nenhuma. Mas as notícias que você tinha o queijo, não sei das coisas. E camarão, Hilde. Camarão. Eu não como camarão há 30 anos, eu tenho ácido úrico. Mas onde é que eu tomava Ziloric. Onde é que tiraram essas histórias? Nesse caso é o seguinte, é que eu tinha questionado o Bretas sobre a coisa de joias. Eu falei, mas o senhor é dono de loja de bijuteria no Saara, lá na Saara. Seu pai é dono, sua família. Aí o outro, tá fogo. Era esse nível na Lava Jato.
o procurador, o governador, o Sérgio Cabral está afrontando o juiz. Mandou ir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, segurança máxima. Aí a defesa recorreu. Aí o STJ, o desembargador federal, que era lavajatista, Abel Gomes, deu. É para ir mesmo. Aí eu recorri ao STJ, aí o cara lá também, lavajatista, é para ir mesmo. Aí chegou no Gilmar, o Gilmar aqui, tá doido, pô? E cancelou. Aí a Globo veio com a matéria da TV do mesmo dia. E 2 dias depois... Dizendo que você tinha comprado a aquela TV, TV. Hilde, pelo amor de Deus. A pessoa que comprou disse, eu nunca vi ele na minha vida. Esse processo foi arquivado e na Justiça Criminal eu fui inocentado. Agora, poucas semanas. Mas o povo não soube. Caraca, Hilde, olha que surreal. E eu tava, era o dia do aniversário do meu filho, Zé Eduardo, de 16 de janeiro, e nós estávamos celebrando exatamente a decisão de Gilmar, e pô, que bom no dia do Zé aqui. Imagina o que é a família almoçar, comemorar ali o aniversário, pô, todo mundo feliz. Aí à noite o RJ, imagem da TV, no Cela do Cabral, mas como assim, né? Aí o Pezão também pegou, já deu para um orfanato em Nova Iguaçu a televisão, que estava no pátio de visita, como tem todas as outras, e que eu não comprei. Quer dizer que você acha que o Pezão não foi leal com você? Não, eu acho aquilo que eu disse antes, eu acho que ele não é leal, ele não foi me visitar, deixou a Adriana, estou dando só informações, não é opinião, ele não foi me visitar, isso é fato. A Adriana ficou com boi, outras mulheres Ele falou tinham. sobre isso comigo. Fui o único governador que fui para Bangu 8. Todos foram para o BEP. Dos 6 anos eu passei 5 anos. Não fui tratado como governador. Isso é decisão do governador? Claro, é só mandar uma carta para um ofício para o Tribunal de Justiça. Olha, é impossível mantê-lo. O que eu pedia para falar com ele? Cara, pede para ele me transferir daqui, porque naquela ocasião, em 2016, em novembro, quando eu fui preso, pelo menos 80% da clientela dos presídios era minha, presos por mim, que fui o governador que mais combatia a criminalidade. Então, tudo... Não, o que a minha família ouvia na porta de Bangu, não vale a pena nem ser dito. De familiares de milicianos, de... Ameaças? Não vale a pena ser dito, já passou. Minha mãezinha que teve câncer, fez mastectomia, que você gosta muito, Magali, pegava um ônibus, eu ia a pé, 3 quilômetros. Mas tudo bem, já passou. Olha, eu vou te dizer mais, eu fui mais bem tratado pelo Witzel, mordomia não, nenhuma, e pelo Cláudio Castro. Isso é fato, eu não estou dizendo aqui, por isso que eu te falei, eu não guardo, por isso que eu te agradeço a oportunidade, eu não guardo rancor, não guardo nada, mas é fato. O Nassif escreveu que o Lula, que a prisão mudou o Lula, que ele hoje é outra pessoa, que ele hoje está mais contido, com um ímpeto menor. A prisão mudou você? Mudou. Mudou porque ela te dá uma compenetração. Talvez seja essa palavra que o Nassif quisesse buscar para o Lula. Por mais que ele ainda seja natural, como eu sou, né? Mas dá uma... Primeiro, no meu caso, não sei do presidente, me deu uma sensação de trabalhar o tempo. Aquela coisa assim, olho para o meu filho e falo assim, o senhor tão bonito quanto a cara do meu filho o tempo. Porque eu me lembro do Matheus, meu menor, tem 17 hoje, interrompidos pela Covid, nós ficamos quase um ano sem nos ver. E eu deixei o menino em casa, quer dizer, em casa não, no pátio. Quando eu fui, acaba a visita, você vai para a cela. Momento muito triste. E vi o menino, me despedi do menino. E estava entrando um homem na minha frente. Oi, pai. Um ano depois. Eu não aguentei, chorei que nem criança, né? Quem foi te Eu sou visitar? chorão. Quem foi te visitar na prisão? Havia limite, né? Muita gente queria ir e não podia. Os meus filhos sempre, os 5, sempre, toda semana. Minha mãe é uma coisa... A minha mãe, eu sempre dizia, Magali, você não me põe no... Minha mãe, diretora do Museu do Primeiro Reinado, diretora do Museu da República. Uma museóloga muito importante ela é no decana Brasil. do mundo, ela é decana do ICOM.
Do ICOM. Palestrou no mundo inteiro, da International Committee of Museums. Eu sei. Ela até foi ela é lá em danada. casa numa homenagem que eu fiz a uma das diretoras do ICOM. Ah, é? E ela é espetacular. E não era de nhenhenhen, mãezinha nhenhenhen, porra, ela se transformou numa leoa. E era a maior popular lá. As inspetoras, os inspetores amavam a dona Magali. Lá na prisão? Era a primeira a chegar, a última a sair. Eu falei, porra, mãe, já é a segunda vez que tu frequenta a cadeia. Primeiro com o Cabral lá na Vila Militar e eu ia com você. Eu adorava ir. Aí eu falava, como é pô, que mãe, afetou seus filhos a sua prisão? eles são muito resilientes. Muito resilientes. Um foi muito perseguido no setor financeiro, o João Pedro. Perdeu o emprego, inclusive, numa casa bancária muito importante de gestão financeira e estava muito bem lá. Você é seu filho. Ah, não tenho dúvida. 2 meses depois da minha prisão, 3 meses. Não tiveram solidariedade nenhuma. Mas ele hoje está recolocado, está no BTG Pactual. Que bom. O Marco Antônio é um... Esse é o João Pedro? João Pedro. O Marco Antônio é o político, está lá na LERJ, tem uma empresa pessoal, tem advoga, não advoga muito, mas tem empresa dessa área. E é o político. Trabalha com política. O Zé Eduardo foi aquele que sofreu aquela sacanagem já no finalzinho do... O que foi aquilo? Ele faz eventos. Ele faz eventos. Início de 21, ele falou, pai, eu vou ganhar uma grana com... Já fazia eventos. Falei, pai, eu vou ganhar uma grana que tem um cara que vai fazer tio de um amigo meu, ele é amigo do Bernardo, que é sobrinho do sujeito. Falei, filho, mas a Covid... Não, Copacabana para os 500 convidados, pai. E o cara quer fazer, ele quer fazer, eu vou fazer. E ganhou uma grana. Beleza, segue o jogo. Depois começaram a matéria sobre o cara, que o cara tinha coisa polêmica, cigarro, não sei o quê. Era o quê? Cigarro contrabandeado? Uma coisa assim. Eu não conheço, não sei. Até aí tá lá o cara envolvido com a história. O Zé tá na vida dele. Aí, operação, tem uma gravação do Zé, que o evento é em maio. Antecede o evento. E a única gravação. E que ele diz o quê? Pô, meu chefe, obrigado. Tô contigo, não sei o quê. Do evento. Depois não há nenhuma gravação do Zé. Mas, Hilde, você imagina o seguinte, eu tive 5 prisões preventivas. Eu já tinha conseguido 4 me libertar. Era a última no Supremo. Eu estou aguardando o voto de 3 ministros do Supremo. Final de novembro de 2022, meu Deus, vai acabar essa minha saga, vai acabar, Deus é grande. A Patrícia Proetti, minha advogada, manda me chamar num dia não usual, dia de visita. Eu vou ao parlatório. Lá é muito desconfortável, no BEP, estou falando BEP Niterói. Telefonezinho, ela sentada, um calor danado. Um vidro. Um vidro. Aí eu sento e vejo que a cara dela está ruim. Naquele momento era um ministro do STF que ia votar. Eu sentei, estou olhando para ela aqui, arrumadinho para a visita já, que era um dia... O dia da visita era sempre um dia que eu acordava com mais alegria, tomava banho, fazia barba. Pela tua cara, o ministro votou contra. Não, é uma coisa pior. O que foi? Ela fala, o Zé foi preso. Você desmaiou, né? Porra, mas assim, incontrolável, eu evacuei. Porque o esfíncter não aguenta, não sabia. É como se fosse um AVC, né? Você como se fosse um AVC. Mesmo pessoas que são atropeladas, tudo, é muito comum. Uma grande... Pois é, eu não sabia, um choque, um grande né? choque. E aí, cara, Mas assim, eu não consegui me segurar. E fui ao chão, desmaiei. Aí me levaram pro quarto. Como os outros advogados estavam, e o advogado pode levar celular, negou, em meia hora eu já sabia, assim, no G1, no site de notícias. E a Polícia Militar foi muito bacana. Mas o Jornal Nacional deu, e os jornais todos. Filho de Sérgio Cabral foi preso. Não, o Fantástico esqueceu o personagem central. O Fantástico esqueceram que era. Era só o filho do Cabral. Esqueceram do ilícito do sujeito, esqueceram. Filho do Cabral é preso. O sujeito não foi... Pode pegar as matérias, sobretudo a televisão. Esqueceram, era o filho do Cabral. Eu falei, caralho, aí...
Aí eu, meu Deus do céu, Cacilda, 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 Cacilda. Mas o Zé foi de uma firmeza, tem 27 anos. Pai, eu estou aqui, eu sei quem eu sou, fica tranquilo. Mas qual era o meu drama que eu não compartilhava com ele? Que me angustiava muito. O meu neto, que tem o meu nome, Sérgio, estava na barriga da Nathalie, da mulher dele. E a Nathalie já tinha perdido um filho com ele. A primeira tentativa foi perdida. Então, e ela estava já com, você tem uma ideia, isso é novembro, dezembro, o Serginho nasceu dia 7 de fevereiro. Então ela estava já para ter o neném, nos meses finais. Então, mas eu vi ele lá firme e tal, graças a Deus o processo está anulado, tudo acabou, mas não é mole. Aí ele foi embora. Você acha, então, que na Lava Jato, tanto na do Paraná quanto a do Rio de Janeiro, não houve vilões, só houve vítimas? Ah, não, houve, claro, vilões. De ambos os lados. De ambos os lados. Dos investigados e dos investigadores. Hoje. Mas o problema é que eles acentuaram os vilões e generalizaram. E aí é o seguinte, o vagabundo lá que tomava dinheiro lá com o Alberto Soussef, que eu nunca vi mais ver, não sei nem quem é Alberto, nem sabia quem era Alberto Soussef, é misturado com um político, com reputação, não sei o que, é todo mundo vagabundo. Então, e você também teve 2 doleiros que disseram que o dinheiro que eles tinham sob custódia era meu. Maravilha, eu perguntei ao Bretas, tem algum documento, porque 100 milhões de dólares não se deixa com ninguém sem algum documento, concorda comigo, Excelência? Deve ter algum documento, algum e-mail meu, algum... E voltaram 5 quilos de ouro, não sei... 20 e tantos diamantes, cadê? 40 e tantos. Mas estava no meu nome, o nome da Adriana, o nome do meu filho, o nome da minha mãe, do meu pai, o nome de quem? De um advogado meu? Mas o Bretas resolveu considerar que era seu. Claro, porque os caras eram doleiros de vários operadores da Lava Jato. Inclusive daquele marginal que era gerente da Petrobras e devolveu 100 milhões de dólares. Esqueci o nome. Cara lá, um gerente da Petrobras. Vamos esquecer. Duque? Não, é um gerente. Abaixo do Paulo Roberto, que ganhou 100 milhões de dólares. Esqueci, um idiota lá, que eu nem conhecia. Como é que eu posso ter esquema com o Paulo Roberto? Eu nem conhecia o braço direito, que eu nunca vi o cara na minha vida. Eles, os irmãos Shebar, é o nome dos doleiros, faziam transações para esse cara e para outros caras na Suíça, em outros lugares. Vinha saber depois. Mas eu tive no interrogatório com o Bretas essa perspicácia de falar, mas vem cá, para ele e para o procurador, aquele Al-Raj horroroso, me prova aí, onde é que está a prova de que é meu? Você está dizendo que eu abri, que o Arthur Soares abriu uma conta em Miami, tudo bem, mas cadê o meu nome? O beneficiado. Eu sou... Quer dizer, vamos fazer o seguinte, os irmãos Shebar são os detentores da conta que são do Sérgio Cabral. Beleza. Os irmãos Shebar pegaram um avião e caíram. Morreram. O Sérgio Cabral vai herdar a conta? O banco lá que estava com a conta, o Credit Suisse, os que estavam lá com a conta. Alô, Cabral, tem 5 milhões de dólares aqui para você, tem 10 milhões de dólares em mim. Isso eu quero saber, porque senão é um surrealismo, já está devolvendo algo que não é meu. Onde é que está a prova de que é meu? Então, assim, é surreal. É sinceramente surreal. Onde é que está a prova de que é do Sérgio Cabral? Porque não tem prova. É que nem o apartamento do Lula. O apartamento é do Lula. Mas eu não tenho o PT por trás de mim. O PT é um grande partido. É o maior partido de massas do Brasil, depois do Partidão, que eu pertenci nos seus estertores. Eu fui da década de 80 para cá. Alguns anos membro do Partido Comunista. Fui a Moscou treinar, me qualificar. Treinar o quê? Política, né? Estudar política, não é guerrilha, não. Não, guerrilha não. Mas o PT, ele tem setores radicais que demonizaram os segmentos do centro. E o bem e o mal, isso é um fenômeno mundial, né? Que as coisas não acontecem por acaso. Você vê que o Getúlio namorava o Mussolini, porque o Mussolini era um fenômeno dos anos 30, de reafirmação de uma Europa destruída e do poder valoroso do homem, do comandante, do homem forte, e o Getúlio aqui o admirava. Então tem circunstâncias em que, na época o fascismo
crescendo como uma antítese do quê? Ao comunismo. Há um exagero do outro lado também, e hoje eu vejo assim, de estatização dos meios de produção, de que o proletariado ia dominar tudo. Então, esse radicalismo, guardado as proporções, veio para esse pós-modernidade com um desconforto das pessoas, os insatisfeitos. Tem uma maioria insatisfeita, Hilde. Uma maioria insatisfeita não é só com o financeiro, não. Eu acho ressentida mesmo. Ressentido. Como é que é o nome do autor, que é o autor de Os Ressentidos, uma autora francesa? Eu li na prisão, que é genial. Os Ressentidos. É genial, genial. Yourcenar, não? Sei, cara. Marguerite Yourcenar? Não é Marguerite Yourcenar, não. Essa coisa do Bolsonaro, o que ele interpreta? Uma insatisfação da classe média, uma coisa... Pequena, né? É, uma coisa assim, é muito preto no aeroporto, hein? É muito preto. A minha empregada tá viajando no mesmo avião que eu. A minha empregada está viajando no mesmo avião que eu. Mas isso não é só classe média, não. A classe dominante também. Não, principalmente ela, mas a classe média, que é future mind, ela se acha classe média alta. Ela se acha classe média alta. Agora, você teve muitas decepções com quem? Eu acho que é tão ruim falar nisso. Eu acho que eu preferia ficar no campo da política. A decepção do Pezão, a decepção de gestão pessoal também, porque não foi lá me visitar, porque não deu uma atenção lá. A Adriana falava, me esquece aqui, aqui eu me Você se viro. sentiu em alguns minutos como se você fosse um ser que as pessoas Indesejado. 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 Teve ministro do Supremo e ministro do STJ que se julgaram impedidos de me julgar. Das suas relações, que o E pessoas que, assim, você vê, pega um ministro, seja do Bolsonaro, ou do Lula, pessoas que tiveram relações afetivas com esse ou profissionais, mas que chega lá o caso deles, eles decidem. Decidem, qual o problema? Eu tenho independência para decidir. Esse ministro, ele nunca teve nenhum vínculo comigo. Nunca trabalhou comigo. Nunca, não dependia de mim. Dizem que eu apoiei ele para ser ministro, mas dizer que está impedido de julgar, mas é uma coisa de foro íntimo, né? Você não tem como questionar, né? Covarde, né? Covardia, talvez. E você prevê para você acha que seria possível que acontecesse com você a mesma reviravolta que aconteceu com Lula? Pois é, vamos voltar ao PT. O PT é um partido muito forte, né? Muito enraizado, admiravelmente enraizado. Eu sou muito apreciador da história do PT, com as suas contradições. Eu tenho um olhar crítico para o PT, mas eu sou um admirador. É o único partido, aí não tem, como eu falei, o Bolsonaro é o líder de direita, o Lula da esquerda da história do Brasil republicano. Aliás, da história do Brasil. O maior líder de esquerda é Lula, o maior líder de direita é Bolsonaro, sem dúvida. Gente que arranca multidões, que mobiliza multidões. Tanto que Lula é preso e acampamento lá na porta da PF, olha que coragem, no auge da Lava Jato. Vamos aqui, Lula, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não tenho isso, eu não tenho um partido. Então, assim... Você está sem partido agora? Estou, de propósito. Então, assim, não sei se você me entende, são situações diferentes, são processos diferentes de resgate, de recuperação, de respondendo a você objetivamente. São coisas diferentes. O Lula contou com um partido que ele é o criador, né? Que ele é o fundador e o grande líder. Então, assim, são coisas diferentes. Eu sou mais um político formal nesse sentido e sem um vínculo partidário. Não, vamos para a rua, vamos não sei o quê. Não, está tudo num outro time, num outro processo, como os demais políticos brasileiros, né? Você tem sido convidado por algum partido? Mas, na verdade, eu tenho sido muito solicitado a olhar campanhas, a dar opiniões. Profissionalmente? Profissionalmente, a dar opiniões, a dar sugestões, a orientar. Uma espécie de, eu não gosto da palavra coach, nem advisor, nem estrategista, não gosto de nada disso. Consultor? Palpiteiro. Palpiteiro. Eu brinco com ele. Eu não conheço. Ah, meu Deus, o grande, minha cabeça, cantor, a banda dele, não sei o que, Cidade Negra. Hein? Obrigado, Camila. Cidade Negra, e ele canta essa música, Solteiro no Rio de Janeiro, é a minha nesse momento. Tá muito bom, porque eu emendei, eu casei com 23 com a Suzana,
Aos 33 me separei. Aos 34 entrei na Marise. Aos 37 saí, 38. A Adriana até a prisão aos 53. Estou com 60, então agora não. Então com todo carinho, as três são Mas minhas aí- amigas até hoje. Mas Suzana, Marise e Adriana não que sejam prisão. Tenham sido prisões desse casamento. E 6 anos de prisão. Então agora, assim, outra coisa muito importante para te dizer. falar. Diga. Na prisão, eu era muito cercado de gente, Hilde. Então, eram poucos momentos de privacidade. De repente, é o seguinte, é você e você o dia inteiro, né? verdade. É você e você, meu amigo. E aí, quando a pessoa não se suporta, dá uma tilt. Eu vi cada um lá, Hilde. Até o Zé Dirceu disse uma coisa assim, que a pior coisa que um prisioneiro pode desejar é estar preso sozinho. Porque criticavam tanto, né? muito Tem uma duro. cela só para ele. Putz! A pior coisa que o prisioneiro pode desejar é ter uma prisão Nossa, sozinho. se bem que eu vou com todo carinho ao Zé, que eu gosto muito dele, mas o meu ano de 2017 e até meados de 18, eu era com muita gente na cela, que é horrível também. Porque você mora com umas pessoas que você não conhece, que você não tem intimidade, o banheiro é um só, as reclamações são horrorosas, de pessoas, a briga, os conflitos, nossa, Hilde. O Rodrigo Neves, que ficou numa sala desse tamanho com 40 pessoas. Ficou mesmo, porque eu estava do lado. Eu já estava na individual. Quando ele chegou lá preso, a cela, eu chamava de Maracanã da Lava Jato, que era gigante, com 40... Não, teve uma época que o que tinha de preso, assim, uma coisa assim, o Bretas... E é isso que eu estou te falando. Às vezes, Extrapolou, né? 4 irmãos gaúchos juntos, um se suicidou depois, lamentavelmente. Um cara bacana, um deles cantava à noite, lá do Maracanã, eu ouvia da minha cela, cantava Tony Bennett e Frank pode. Sinatra. O irmão juiz dele tem se que ter um suicidou. equilíbrio, não pode exorbitar da sua função. Mas aquele momento, aquele juiz da primeira instância, tanto a 13ª e depois a 7ª, gente, o Caetano Veloso foi para a porta da 7ª Vara apoiar o Bretas. Então, assim... Isso ficou marcado na história do Caetano e ele deve ter se arrependido. Ele se enganou, porque a força eu respeito, da mídia era como eu sou tão apaixonado grande. pelo Caetano como artista, eu marca a vida perdoo, dele. assim... Mas a força dessa mídia foi grande. muita indução. E o assédio Muita mental, indução, psicológico, muito. junto à população, Muito. foi muito forte. Mas estamos aqui, né, Yuri? Estamos vivos. Eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, de ter escutado isso, tudo que você nos contou. E espero que você retome o seu rumo da maneira como você está traçando e que as coisas se ajustem no seu tempo. Obrigado. Assim, te agradeço demais por ter essa oportunidade, porque tem um valor sentimental enorme conversar com você. Eu que agradeço a você. Obrigado.